começar falando só algumas coisinhas. A gente primeiro quer falar sobre o repertório da noite, explicar um panorama geral, que esse é um grupo de música antiga, a gente se dedica, lógico, assim, bastante à música barroca, né, principalmente. A gente queria explicar que essa música barroca não é a música barroca que a gente está acostumado mais a ouvir, né? Não é a música barroca dos compositores mais conhecidos como Bach, ou Handel, ou Vivaldi e Telemann, por exemplo, que é os que a gente acaba conhecendo mais por esse período. Mas uns compositores que, na verdade, foram os precursores desses, que eram um pouco mais antigos ainda, no início ali, aliás, um pouco mais do meio do século XVII, segunda metade do século XVII, esses compositores como o Frescobaldi, o Biagio Marini, o Dario Castello, que são compositores um pouco mais desconhecidos, mas que eles são muito característicos de uma região ou de uma vertente estética da época. Então eles escreviam de uma forma bem diferente, vocês vão perceber que é uma música bem diferente. Como é um pouco mais antigo ainda do que esse barroco que a gente conhece, por exemplo, do Bach, né? O Bach, grande nome, né, da música barroca, vocês vão perceber que é uma música um pouco mais que a gente chama de episódica, né? Ela tem mais uma ideia como eu vou dizer, colocar um pouco mais de retratos, né? Retratos do que seria o que a gente vai chamar depois de um afeto, né? O afeto, a característica daquele movimento. Então, é um pouco mais parecido com a música vocal e com aquelas monodias que a gente chamava, né? Aquela voz única que depois se desenvolveria tanto com contraponto, por exemplo. Então a gente tem muito mais contraponto nessa música, né? E ela é mais episódica, senão ela é bem diferente mesmo, né? Desse barroco que a gente costuma ouvir. Então, queria falar só um pouquinho para situar, porque o último concerto que a gente fez foi bacana, porque o pessoal, a gente fala música barroca, parece que as pessoas já lembram, né? Desses compositores desse estilo, e isso é bem diferente mesmo. Para vocês meio que repararem isso. Nós faremos uma sequência de 7 músicas, tá? Então nós comentaremos de 2 em 2 e a última faremos o comentário final. Então, só para comentar as primeiras 2, eu vou comentar sobre a primeira, que é uma sonata para violino, do Giovanni Cima. O que é interessante dessa sonata é que, primeiro, historicamente, é a primeira sonata escrita para violino especificamente, né? Então, até então a gente tinha sonatas escritas para variados instrumentos, né? Não tinha hoje a gente está acostumado a encontrar na partitura o nome do instrumento já específico. Então, a sonata para violino, sonata para flauta. Antes disso, né? Durante o período barroco todo existiram muitas composições que eram para variados instrumentos. Especificamente para violino, essa é a primeira, né? A primeira que traz na partitura para violino. Tem uma coisa muito interessante também, que ela traz ainda muito som da música do passado, naquela época. É uma música vocal, extremamente vocal, aquela música dos motetos, né? Então você vai perceber que ela ainda não tem nada parecido com a música, a sonata de Handel, a sonata que vai ser do Bach depois, né? Ainda está bem distante, né? O início do período barroco. Mas mesmo assim traz uma coisa muito moderna, que é um baixo completamente independente, né? Então isso começa já a quebrar aquela música vocal, né? Então, ao mesmo tempo, partilha desses dois momentos, o passado e o futuro, né? É quase um germe do que depois a gente vai conhecer como sonata, tá bom? E a segunda peça é a Ave Maria, de Johann Melchior Glatt. Era um mestre de capela de Augsburg, que hoje é uma cidade na Suíça. Ela é representativa do estilo de música sacra germânica no início do século XVII. Nessa época, os compositores alemães eles iam para a Itália estudar com os mestres de capela lá e trouxeram a influência da música italiana para a Alemanha. Porém, eles tinham uma alma alemã, então a música não é tão extrovertida quanto a música italiana do mesmo período, mas ela tem as características italianas, mas com a seriedade germânica, assim, poder perceber. E a Luísa vai cantar.
Bom, nós seguimos agora com uma peça do Frescobaldi, uma canzona para violino, e depois Marini, que é o título? Invito Allegrezza. Invito Allegrezza. Então, sobre o Frescobaldi, foi um compositor muito importante nesse período do início do Barroco, pela sua vasta produção, especialmente para instrumentos de teclados. E aqui nessa peça você já vai começar a enxergar esses momentos episódicos, essas luzes, né, durante o movimento. Porque veja, essas peças para instrumento, e, por exemplo, esse é um exemplo de peça que não precisa ser necessariamente um violino tocando, pode ser uma flauta tocando, né, pode ser N instrumentos, tipo de instrumentos, se cabe na textura, pode tocar. Mas ele já começa a desenvolver esse formato de que vai ser essa sonata depois no final do Barroco. Então, esses momentos episódicos começam a acontecer mais, né? Obviamente que o Timman não tinha nenhum movimento episódico inteiro, aquela música aí super vocal. Aqui a gente já vai uma coisa mais de dança, vai acontecer, né? Esses momentos episódicos surgem e isso tudo vai trazer já esse caráter que depois a gente pode, já se a gente dividir em pedacinhos, a gente pode ter movimentos pequenos de sonata, né? Mas ele ainda continua com esse movimento único. A próxima, já para adiantar, né? É uma monodia italiana. O que quer dizer monodia? É uma peça vocal acompanhada, né? Tem uma linha vocal. E, bom, essa, como o nome chama, Invito Allegrezza, com convite à alegria, né? No período barroco, como nós sabemos, essa questão do afeto, de mover o ouvinte em toda a característica da música afetiva é muito presente. Então, Invito Allegrezza é bem alegre, e quando a música tem um caráter triste, você percebe também na escrita, percebe na melodia, na condução da voz, e isso é uma característica bem marcante do período barroco.
Bom, o que segue são os compositores Dario Castello e Cláudio Monteverdi. Essa peça do Dario Castello também é uma sonata para violino. Aliás, é uma sonata que não é específico para violino. Na verdade, é uma sonata que também entra no rol daquelas sonatas escritas para N instrumentos. O que é interessante dela é que talvez o Castello seja um dos principais compositores a começar o estilo fantástico, né? Que é um tipo de música que muito episódica, levado isso ao extremo, né? Então a gente até costuma falar que essa música é meio proto-romântica, ela tem ali uma sementinha do que virá no romantismo depois, que é incrível, porque a gente lê tanta coisa, tanto livro que segmenta a música, né, em fases. Na verdade, a gente precisaria reescrever aí bastante coisa, porque já tem aí a coisa que o Carl Friedrich Emanuel Bach vai utilizar depois, essa inquietação e esses episódios, esse estilo que, ouvindo, fica muito claro que é bem diferente, inclusive de Corelli, do Bach, né? É uma música que não é uma música, digamos, que chega próximo dessa música séria do Bach, né? Que é uma música que tem muito mais liberdade. Inclusive, se você pegar as sonatas do Castello e ouvir gravações no YouTube ou concertos, você poderá identificar versões todas diferentes, né? Porque ela permite isso. Essa música é uma música, né, que permite. Esses compositores, como Dario Castello, são instrumentistas muito virtuosos que compunham para si mesmo, né, para tocar. Então eles têm essa coisa até meio da música popular que permite essa variação, essa variedade de execuções possíveis. E a próxima peça depois dessa é do compositor, um dos mais famosos, se não o mais famoso desse período, que é o Cláudio Monteverdi, e foi um dos precursores da ópera, né? A ópera nasceu no período barroco. E o que é muito legal da gente notar na música barroca é principalmente a inversão, né? A importância agora está no texto, né? Antes, no período anterior, não se dava muita conta do texto, era uma massa de vozes cantando na igreja, coros, né? E agora a música serve ao texto, né? O texto é feito antes e a música depois, né? Então, essa música é curioso porque eu não sei o que ele quis dizer com isso, mas Voglio di vita uscir, vou sair da vida, eu quero morrer, né? Não existe mais sentido. Mas, em contraposição, a música, o material musical é muito alegre, é uma dança quase, né? Talvez seja uma brincadeira aí, não sei o que o Monteverdi quis com isso. Era muito interessante eu falar isso, porque muitos momentos, inclusive textos, eram trocados. A música não vinha uma cantora de tal lugar que cantava tal área, então não tem problema, a gente troca o texto para aquela área, o texto que a gente precisa nessa ópera, e toca a área que ela está acostumada a cantar, né? Então não tinha, às vezes hoje a gente trata com muito preciosismo muitas coisas e não tinha tanto assim em determinados campos da música, né? Uma coisa bem...
No começo a música clássica em geral parece um monte de nota, né? Um monte de coisa assim, a gente não entende nada, né? Coisa chata. Mas quando a gente entra mais no clima de ouvir e saber ouvir e acostumar a ouvir, põe no YouTube, uma vez estava fazendo faxina, assim, é bom pro ouvido acostumar e depois você entende e é fantástico, né? Bom, já expliquei.
Bom, para terminar, antes eu quero agradecer, né, a presença de vocês. Muito legal, quase lotou, né, aqui, legal. Obrigada pela presença. Obrigada pelo convite, né, de vir fazer também. A última peça é uma área de ópera, La Callisto, do Francesco Cavalli. E a historinha é uma alegoria dos deuses gregos. Tinha bastante ópera que fazia historinha com as divindades, né, gregas. Então, a Callisto é a mocinha da história, né? Ela é seguidora de uma deusa da caça, a deusa Diana. E o Júpiter, que é ele quer conquistar a Callisto e ele finge que é a Diana. Aí ele coloca toda uma saia, um vestido e finge que é a Diana, e a Callisto, super bobinha, acredita. E aí, como ela gosta muito da deusa, eles se beijam, e essa área é a hora que eles estão se beijando, e o Júpiter está aproveitando da mocinha. Só que acontece que a mulher do Júpiter descobre isso e faz a Callisto virar um urso de verdade. Aí o Júpiter vai lá, tá arrependido do que fez, transforma ela em estrela. E aí que nasce a constelação da Ursa Maior. Trabalho de reconquistar alguns instrumentos, réplicas, né, de instrumentos de época, a gente lida com materiais diferentes, né? Então a corda tem um material diferente do instrumento moderno. O instrumento moderno é a corda de aço, e o instrumento barroco, até na verdade na metade do século XX ainda se usava as cordas de tripa, né? Então esse Stravinsky foi tocado com corda de tripa. O curioso é que a gente às vezes passa muito tempo afinando, né? Existia um instrumento que era a viola d'amore, que tinha 21 cordas, então vocês imaginam. E o Bach utiliza muito especialmente nas suas paixões, e duas, não só uma, mas duas ao mesmo tempo, uma sonoridade incrível. É que as cordas são mais suscetíveis à temperatura e tudo mais, por isso que a gente tá afinando toda hora.